E aí, pessoal, bem-vindos ao Amigo Gringo Responde. Eu sou o seu amigo gringo, o Seth, e hoje vamos falar no Amigo Gringo Responde de pena de morte. Eu vou falar de pena de morte, mas primeiro vamos falar de algo um pouco mais divertido antes disso. Vamos começar com outras perguntas. Kátia França escreveu qual a diferença entre to lunch para to eat lunch. Ou seja, duas formas de dizer comer no meio-dia, almoçar, né? Então, a diferença é que quem fala to eat lunch, I ate lunch, é uma pessoa normal. E quem fala to lunch, I lunched today, é um puta babaca. Detalhe, é a mesma coisa com dine, to dine, or to have dinner. Você pode falar to dine, I dine, mas é muito, muito formal. The man dined at a Michelin 3-star restaurant. Então, tudo bem, se você vai usar esse tom e vai falar de um lugar bem caro e tudo, ok, you dined. Mas, em geral, you had dinner ou you ate dinner. Bom, avançando para a pena de morte. Não quero falar da pena de morte, vou falar do Cambly, que apresenta Amigo Gringo Responde. A gente está muito agradecido ao Cambly. E como sempre, estamos oferecendo uma aula de graça com seus professores que são falantes nativos. Aí você entra e tem centenas de professores e você procura o mais legal, só que eu já sei quem é o mais legal. É Tevante, né? Tevante que todo mês de julho está interagindo com a gente aqui, cantando e sugerindo cantores que ele gosta. A aula com ele é uma aula de música e inglês ao mesmo tempo. Tevante, você tem mais uma dica de música americana para a gente? Seth, it's the last Friday of the month. So, this artist's name, his name is Party Next Door. He has a song with Rihanna. It's fairly new. The title is called Believe It. It is so hot. It's so great. Tevante, canta para a gente. É a última sexta-feira do mês. Oh, yeah. Okay. Yeah. Best make me believe it. Best make me believe it. Believe you won't deceive me. That's awesome. It's been so great hanging out with you guys this month. I hope that I see some of you very soon. Have a great day. Ótimo, muito bom. Foi super divertido estar com você. Se você quer essa aula de graça do Cambly, use esse código que está aqui ou use o link na descrição para essa aula no aplicativo ou no site do Cambly. Chegou o momento, né? Pena de morte. Feather of Death. Eu não quero falar em sério hoje. Eu falei Feather of Death, né? É tradução literal, pé da letra, como diria o João do Litoral. And of course we must fight crime. I'm in favor of the Feather of Death. Penis in the criminals. Tá bom, a pena de morte. A pergunta exata é de Yukiler. Bom, falou, por falar em sentenças injustas, como lidar quando o réu foi sentenciado injustamente à pena de morte? Pior do que perder meses é perder a vida, afinal, não há como indenizar isso. Como o governo dos Estados Unidos lida com esse tipo de caso? Bom, preciso de café. Vamos entrar num assunto bem difícil nos Estados Unidos, que é a pena de morte. A grande maioria dos países do mundo proibiram a pena de morte, mas o interessante é que os países que ainda têm pena de morte, alguns deles são países bem grandes, ou seja, China, Índia e Estados Unidos todos têm pena de morte, Indonésia, um dos maiores países do mundo também tem, Paquistão, Bangladesh, países islâmicos. Então, mais da metade dos seres humanos na Terra vivem em países que permitem pena de morte. O meu país hesita muito, debate muito, oscila muito sobre a pena de morte. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, dos 50 estados do país, só 28 permitem a pena de morte. E entre esses 28 é aplicado totalmente diferente. Existe uma pena de morte federal, mas só para crimes federais e não é usado muito. Na verdade, não foi usado por muitos anos. Agora, o governo Trump começou de novo a executar condenados.
a pena de morte nos Estados Unidos foi até proibida pela Suprema Corte entre 1972 e 1976, quando voltou. Agora, como explicar isso? Bom, para mim o argumento principal contra a pena de morte é na Constituição, na 8ª emenda da Constituição, e lembra que aqui a gente não tem milhões de emendas. E essa emenda proíbe a punição cruel e inusitada ou desusada, ou sei lá, tem várias traduções na internet. Mas, quando a Suprema Corte proibiu a pena de morte, os membros da corte não conseguiram concordar exatamente em por que estavam proibindo. Tinha alguns que disseram, tinha 2 eu acho, que disseram que é porque é cruel. Tinha mais 2 que disseram que não é por ser cruel, é por ser aplicado diferentemente às raças diferentes. Ou seja, a gente mata mais negros do que brancos, e isso é injusto. E outros 2 justices, né, outros 2 membros da corte, falaram que não, é por inconsistência mesmo da forma em que é aplicada em geral. Então isso durou só 4 anos, depois voltou, mas depois disso, em 76, também tinha modificações. Em geral, é aplicado só em homicídio, mas depois de 76 tinha mais casos da Suprema Corte, em que modificaram ainda mais. Então, agora tem que ser homicídio, mas não só homicídio, tem que ser homicídio agravado, ou seja, tem que ser alguma circunstância agravada, pior ainda, tipo estupro e homicídio, roubo e homicídio, homicídio de várias pessoas, etc, etc. Isso varia por estado, dos estados que tem pena de morte. Também é proibido executar alguém que tinha menos de 18 anos ao momento do crime. Também não pode executar quem tem deficiência mental. Felizmente, eu nunca matei ninguém nos 28 estados que tem a pena de morte. Também não matei ninguém nos 22 que não tem, mas tudo bem, isso não é importante, né? Bom, agora vocês entendem um pouco de como funciona a pena de morte, como funciona a lei aqui, mas quanto é frequente? Bom, a maioria da informação que eu vou falar agora vem de um site de uma ONG, né, que chama Death Penalty Information Center, o Centro de Informação da Pena de Morte, que é uma ONG em Washington, que é bem respeitada, e segundo as estatísticas deles, desde 1976, 1.522 pessoas foram executadas nos Estados Unidos. Isso inclui muito poucos por leis federais, a grande maioria por leis estaduais pelos estados. E olha esse mapa. Podem ver nesse mapa o estado que mais gosta de aplicar a pena de morte? Não é o Texas! Esses são números brutos, pessoal. Tem que pensar quantas pessoas moram nesse estado. Oklahoma é de longe o estado que mais aplica a pena de morte. Porque quantas mortes? 112. Quantos milhões de pessoas? 3 milhões de pessoas. Texas é tipo quase 30 milhões de pessoas, eu acho. Então não compara. Oklahoma é o estado que mais executa pessoas. Tem que pensar, esse número, 1.522 pessoas, não é tanto quando você pensa. Primeiro, 44 anos, ou seja, isso é tipo 30 e algo por ano, né? Bom, então isso parece ser muitas pessoas, né? Mas é durante 44 anos. Se você está pensando agora, Estados Unidos mata pessoas por cometer crimes. Obviamente que no Brasil a pena máxima é de 30 anos, né? Mas tem que pensar, pessoal, não sei se Estados Unidos é pior ou melhor do que o Brasil. Pensa em todos os criminosos que morrem no Brasil. Criminosos e até inocentes, né? Em 2019, a polícia dos vários estados, né, matou mais de 5 mil pessoas. 5.800, eu acho. Em muitos casos no Brasil e nos Estados Unidos também, vamos admitir, a polícia decide quem vai morrer e mata as pessoas. A gente está vivendo por isso agora nos Estados Unidos. Então é difícil dizer que nos Estados Unidos pena de morte existe e no Brasil não existe. Muitas pessoas morrem pela mão do sistema de justiça nos dois países. Voltando para a pergunta do Yukile. O que acontece quando alguém recebe uma sentença de morte nos Estados Unidos e se morre e depois descobrem que é inocente? Isso acontece? Claro que acontece. Mas algo que tem que entender é, de certa forma, o processo entre ser condenado à sentença de morte nos Estados Unidos e morrer
nos Estados Unidos, ou ser executado nos Estados Unidos, é muito longo. Tem grande processo no nível estadual e depois federal, antes do condenado ser executado. Muitos advogados, muitas ONGs, etc., defendem as pessoas, recebem muita atenção esses casos e muitas vezes tem um esforço muito grande de examinar a evidência, ver se a polícia fez tudo certinho. O irônico, e deixa eu ver se eu consigo explicar isso bem, você quase tem melhor possibilidade de ser liberado, de ser achado inocente com uma pena de morte do que uma pena de cadeia perpétua. Porque quando você é condenado à morte, muitas pessoas prestam atenção. Então, realmente, cada crime, cada processo é muito, muito examinado quando é pena de morte. E o resultado irônico é que realmente quem é condenado à pena de morte tem mais possibilidade de ser liberado se foi injustamente condenado. Não é dizer que não acontece que uma pessoa inocente é executada. Encontrei uma lista de 18 casos em que depois de ser executado, alguma evidência foi revelada que mostra que a pessoa talvez fosse inocente. Vou colocar um link na descrição de um livro que foi escrito sobre um caso desses. E é um caso muito triste, que dá muita raiva, de uma pessoa que chama Carlos, lá em Texas, que é acusado de matar alguém, e o resultado é que foi outro Carlos, que é meio parecido, tão parecido que até as famílias, vendo as duas fotos, se confundem entre eles. Então, acontece. Nesse caso, pode ser indenizado a família, obviamente. Mas, claro, um dos grandes problemas com a pena de morte é que não tem como voltar para trás. Bom, perguntas sobre a pena de morte, faço para outra pessoa, eu não quero falar mais disso. Tô brincando, pode deixar nos comentários e eu tento te responder a todos os possíveis, especialmente se deixa os comentários hoje mesmo. Último anúncio, vai ter live no Insta do canal Seu Amigo Gringo na terça que vem. E Amigo Gringo Responde na sexta que vem é sobre o inglês da África do Sul.